Glória a Deus. Por gentileza, tome o seu assento. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12 e o versículo de número 2. O segundo versículo de Romanos 12. Glória a Deus. A versão Almeida Revista e Atualizada diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Na semana passada, nós estudamos um pouco sobre a inteligência emocional. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre aprender com as emoções. Aprendendo com as emoções. Uma das virtudes mais excelentes que uma pessoa pode ter, e eu quero lembrar você que uma virtude é uma qualidade desenvolvida. Você tem uma qualidade, você zela, vela, trabalha nela e vai crescendo e desenvolvendo naquela qualidade. Quando aquela qualidade é externada na sua vida de maneira natural, isso é uma virtude. Uma pessoa virtuosa é aquela pessoa que tem qualidades desenvolvidas, não é? Boas qualidades, né? Desenvolvidas. Então, uma das melhores ou das maiores virtudes que uma pessoa pode ter é maturidade emocional. E quando a gente fala de emoções, a gente tem que lembrar que as emoções são sinais que são expressados, manifestados por um estímulo de alguma maneira, seja ele interno ou externo. Aflora uma emoção. Então, quando nós falamos de emoção, nós falamos de emoções que às vezes parecem negativas, e são às vezes negativas, e emoções que são positivas, são sinais emocionais negativos e positivos, não é? Quando uma pessoa aprende a se controlar, aprende a ter o equilíbrio nas suas emoções, isso significa que ela tem segurança emocional, tem equilíbrio nas emoções. Desenvolveu qualidades que cooperam para que ela seja uma pessoa moralmente capaz e emocionalmente equilibrada. Por que moralmente capaz? Porque uma pessoa que é emocionalmente equilibrada, ela faz escolhas certas. E toda escolha que você faz é uma escolha moral. Você está escolhendo entre o certo e o errado, o bem e o mal, não é? O bom e o ruim. E a gente aprende com as experiências da vida, com o exemplo de pessoas que a gente considera pessoas de confiança, com o conhecimento que a gente adquire, tanto no estudo formal, quanto nas experiências da vida, ou até nos nossos esforços de aprender alguma coisa no desenvolvimento pessoal, né? E tudo isso concorre para a nossa maturidade como pessoa. Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente desenvolve, aquilo que a gente busca aprender, ou as experiências que a gente tem na vida, não é? E a gente melhora como pessoa, como profissionais e até como crentes. Como não? Não é? Quando nós estudamos as virtudes do fruto do Espírito, nós melhoramos a qualidade de crente que somos. Eu tenho certeza que cada um de nós, quando nós estudamos este ano as virtudes do fruto do Espírito, nós, com certeza, aqui pedimos a Deus que Ele nos desse mais longanimidade, paciência, não é? Que nos desse graça, que nos desse fé, não é? Com certeza, nós fomos desenvolvendo nestas áreas da nossa vida. Isso fez de você e de mim melhores crentes. Fez com que nós melhorássemos na nossa qualidade de crentes e de pessoas. E, com certeza, afetando o mundo ao nosso redor. As pessoas que estão perto da gente, elas são afetadas
quando nós melhoramos. Quando nós pioramos, também são afetadas, não é? Mas quando nós melhoramos, essas pessoas também são afetadas, não é? É incrível que, num mundo como que a gente está vivendo, irmãos, tantos ataques, tantas tentações, tantos desafios mentais, desafios psicológicos. Hoje em dia você vê até um vídeo na internet e sai uma legenda antes do vídeo passar: se você tem problema psicológico, não assista esse vídeo. Olha onde é que a gente está chegando. Não é verdade? Um mundo que tem tantos desafios, tanto problema psicológico, né? Pensamento da razão, né? A gente aprende tão pouco de como obter, como desenvolver maturidade emocional. Tem algumas coisas que nós não falávamos no passado. A gente não estudava essas coisas no passado. Parece que não era necessário, parece que também a vida era outra, não é? A vida era mais tranquila, não tinha os desafios que a gente tem hoje. E existem muitas coisas que hoje em dia a gente fala na igreja e que antigamente não se falava muito. Por exemplo, família. Não é? Não se falava, não tinha estudos para famílias como nós temos nos nossos dias. Economia. Agora que começa-se a ter um pouco mais de ensino a respeito das finanças, da economia, da vida do crente, da família, de pensar em como equilibrar e como a pessoa administrar as suas finanças. E este assunto da mente também é um assunto que muito não se fala a respeito. E uma das coisas que sempre chama a minha atenção, irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo homens de Deus na Bíblia meditando, pensando. E nós não falamos nisso. Paulo, ele orientou, como nós falamos na quarta-feira passada, né? Ele orientou a Timóteo, né? Olha, medita nestas coisas. Medita nisso, pensa nisso. Põe um pouco de razão nisso. É incrível, irmãos, como a gente não pensa. Como pensa tão pouco, né? Tem gente que, quando morre, o cérebro dela é do tamanho de um caroço de azeitona. Sabe por quê, não? Porque inchou. Porque parece que a pessoa não pensa. Vai levando a vida naquilo que ela imediatamente acha certo ou errado. Ela não para analisar, não para pensar, não para ter em consideração, para considerar parâmetros na sua vida. O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que eu aprendi sobre isso? O que é o certo sobre isso aqui? Eu quero ser certo ou quero ser errado? Não é? Parece que a gente quer sempre ganhar. Parece que a gente quer sempre ter razão. Parece que a gente quer sempre estar na frente. Quando, na verdade, o que importa não é você estar na frente, ou você ganhar, ou você ter razão. O que importa é você estar no lugar certo, no centro da vontade de Deus, realizando a vontade de Deus na sua vida. E a palavra de Deus, irmãos, ela não é aquela roupa que você compra em algum lugar aí, que um one size fits all, né? Que um tamanho só serve para todo mundo, não é verdade? Não, a palavra de Deus era customizada. Deus coloca o tamanho certinho que vai encaixar em você direitinho. Na palavra de Deus tem a medida certa para você, para mim. Nós somos diferentes uns dos outros. Em muitas áreas da nossa vida, nós somos diferentes uns dos outros, mas a palavra de Deus tem tudo para nós direitinho. Então, às vezes, nós não consideramos esses parâmetros, às vezes, nós não pensamos nestas coisas. Nós agimos pelo ímpeto, como se nós fôssemos irracionais. Nós agimos de maneira irracional. A gente não para analisar, não para pensar, não para perguntar, o que a Bíblia diz a respeito disso? E especialmente quando mexe com emoções, a gente nunca pergunta o que eu estou sentindo de verdade. Eu estou com raiva, eu estou frustrado, eu estou amargurado, eu estou deprimido. O que é que eu estou sentindo, na verdade? Qual é de verdade a emoção que eu estou tendo ou o sentimento que eu estou desenvolvendo a partir de uma emoção que foi provocada por alguma coisa externa ou interna?
que é que a Bíblia diz a respeito disso? O que é que os meus valores dizem a respeito disso? O que é que os princípios que eu aprendi na minha vida, tanto da palavra de Deus, tanto na minha família, tanto os princípios que eu adquiri quando eu estudei, quando eu fui para a escola, quando me ensinaram aquelas coisas que são importantes e que não se mudam. Princípio não se mexe, né? Princípio é alicerce. Quando você mexe no princípio, você está potencialmente comprometendo toda a construção. Então, no princípio, a gente não mexe. Então, porque às vezes a gente fala coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente é. Por que às vezes a gente faz coisas que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente é? Por que nós não paramos para avaliar e olhar para os parâmetros, olhar para os princípios, olhar para a palavra de Deus, olhar para quem de fato a gente é? Não é verdade? E quantas vezes a gente vê as pessoas tendo que voltar e pedir perdão e se reconciliar, porque fez alguma coisa que não era exatamente o que ela era. Então, é justamente nesse vácuo que a gente quer entrar um pouco, e aí, com muita humildade, nós queremos contribuir, talvez nem de maneira profissional e intelectual, de jeito nenhum, mas trazendo a sua apreciação, o seu interesse, pelo menos considerar esse tema que, biblicamente, ele pode mudar para muito melhor a sua qualidade de vida, a sua contribuição para a saúde emocional das pessoas ao seu redor. Quantas pessoas não são beneficiadas quando a gente começa a falar desses assuntos, irmãos? Olha, durante toda essa semana, desde quarta-feira passada, tantas pessoas falaram comigo: pastor, que bênção, a gente podia ter continuado aquele estudo, ter ficado ali muitas horas, muito tempo. Tal. Por quê? Porque a pessoa estava sendo abençoada com o ensino, com coisas que ela precisa usar na prática, na vida dela agora, imediatamente. E isso é muito importante. E o que é mais maravilhoso nisso, irmãos, é que isso aqui tem um make-up de ciência, né? De coisa científica, tem uma... Como é que fala make-up? A maquiagem, obrigado. Tem a maquiagem do científico, mas, na verdade, é um assunto profundamente espiritual. Está na palavra de Deus. E quando você vai para a palavra de Deus, ela é abundante nesse assunto, não é? Então, esse tema, que parece ter raízes, está aqui de novo, né? Nos estudos da psicologia, ele está muito antes da psicologia, enraizado, com cuidado, com cuidado. Deus enraizou com cuidado na sua palavra. Não é? Então, a gente entender e aprender com as emoções é uma jornada profundamente bíblica e necessária. O que é que as emoções estão dizendo? Na semana passada, nós falamos de inteligência emocional, como você administrar a emoção. Mas por que eu sempre me sinto assim? Por que eu sempre sinto esse tipo de coisa? Por que eu tenho esse tipo de emoção? Por que eu reajo assim? Cada um de nós, irmãos, tem um mapa mental. Cada um de nós tem um paradigma. Dentro desse globo, dentro desse paradigma que a gente vive, estão os nossos valores, as nossas opiniões a respeito das coisas. E a nossa opinião a respeito das coisas, geralmente, é a nossa atitude a respeito das coisas. Estão os nossos princípios, as coisas que a gente acredita e as coisas que a gente quer, tudo está aí. Aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é errado, esse é o paradigma. Agora, isso varia de pessoa para pessoa. Cada um de nós tem o seu paradigma, tem uma maneira diferente de ver o mundo, uma maneira diferente de enfrentar as coisas e de reagir a esse tipo de coisa. Tem gente que reage imediatamente, e tem gente que a reação é esperar. Lá na frente, não vou falar agora, depois. Não é? São paradigmas diferentes. Então, quando é que nós vamos aprender quem nós somos e como é que nós podemos melhorar? Quando nós olharmos para as nossas próprias emoções e começarmos a perceber que as nossas reações são boas ou ruins, que elas podem ou não melhorar. Isso é aprender com as emoções. Agora,
Boa ou ruim baseado em quê? Qual é o parâmetro para eu dizer que essa reação é boa ou que essa reação é ruim? O parâmetro está aqui. É a palavra de Deus. O parâmetro é o padrão moral que Deus estabeleceu na sua palavra. Existe um padrão. E o padrão está na palavra de Deus. E aqui nós aprendemos. E aqui a gente pode aprender o que é certo e o que é errado e aprender como melhorar com as nossas emoções. Se eu reajo assim, por que eu reajo assim? E como é que eu posso mudar isso? O que é que a minha emoção está me dizendo? É diferente eu falar assim, ok, agora eu não vou sentir isso, eu vou segurar, eu vou controlar. Agora, é diferente você dizer, mas por que eu estou sentindo isso agora? Por que isso está acontecendo aqui dentro de mim agora? Por que esse tipo de pensamento? Por que esse tipo de reação? Por que eu fiquei triste? Ou por que eu fiquei contente? Ou por que eu fiquei com medo? Por que eu fiquei ansioso, ansiosa? E alguns desses sinais emocionais, eles são comuns em todas as pessoas. Mas cada um de nós tem um caminho mental para essa emoção. Tem uma via neural, né, para essa emoção. E por que nós fazemos esse caminho? Não é verdade? O meu irmão Paulo, meu segundo irmão, ele gosta de fazer bastante caminho diferente, né? Às vezes até tem espírito de Waze, de querer fazer um caminho mais curto, ou, na verdade, nem mais curto, mas às vezes mais rápido. Ainda que mais longo, mas às vezes mais rápido, né? E na maioria das vezes dava errado, né? Acabava demorando mais. E isso virou piada, né, no meio da família. Quando ele morava na Califórnia, ele gostava de ir para o aeroporto e, no lugar de pegar a freeway, ele ia pela Sepúlveda, né? Sepúlveda Boulevard, ia de sinal, de semáforo em semáforo, de sinal em sinal. Ia demorar um tempão para chegar no aeroporto, né? E se o voo não atrasasse, a gente ia perder o voo, claro, né? Então, toda vez que a gente estava demorando muito, né, no trânsito, alguma coisa, ou ia para algum lugar, a história era sempre a gozação com o Paulo, né? A gente ficava zombando do Paulo. É pela Sepúlveda? Eu peguei a Sepúlveda, né? Quando você estava demorando muito, a pessoa, cadê você? Eu peguei a Sepúlveda. Era sempre assim. Por quê? É aquela via que a gente acha. É um caminho diferente no GPS. Nós temos um GPS. E um GPS emocional. Que quando isso acontece, você reage dessa maneira. O que a gente aprende com isso? Você é essa pessoa? E quando você aprende com isso, toda vez que esse tipo de manifestação acontece, você se frustra ou você celebra. Que bom que eu reagi assim. Que bom que imediatamente eu pensei assim. E quando você consegue aprender com as suas emoções, para você ser uma pessoa melhor, e você começa a celebrar, você mesma começa a dizer, uau, olha só, eu não era assim, eu não falava assim, eu não fazia assim, eu não agia assim. Ainda que você não celebre com outras pessoas, internamente você celebra. Você glorifica a Deus e fala, uau, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu estou desenvolvendo uma qualidade que se chama domínio próprio. Equilíbrio, né? Eu consigo me equilibrar. E esse conseguir se equilibrar não é simplesmente aquelas pessoas que estouram, não. Conseguir se equilibrar é aquele tipo de pessoa que também cala quando devia falar. Não é verdade? Tem momento para tudo. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não é verdade? Tem tempo de sorrir, tempo de chorar, tem tempo para tudo. Tem hora que você fica calado, e é para ficar calado. Mas tem hora que você tem que bater na mesa. Não é verdade? Jesus se deixou crucificar pelos homens. Mas ele virou as barracas tudo na porta da igreja. Na porta do templo, né? E pegou um chicote lá. Você acha que ele pegou um chicote para quê?
para fazer carícia em alguém? Não. Ele pegou o chicote para dizer, cara, se alguém reagir aqui, vai entrar no chicote para corrigir. Agora lembra, né? Era um jovem, 30 anos de idade. Olha a autoridade desse homem, né? Que com 30 anos de idade ele vira as mesas dos cambistas na porta do templo e chama de ladrão. Vocês estão fazendo a casa do meu pai um covil de ladrões. Chamou aquilo de covil e chamou-os de ladrões. Não é? Que autoridade. Ou seja, há tempo para tudo. Como é que eu aprendo com as minhas emoções para fazer na hora certa? Isso se chama sabedoria. É a sabedoria que vem do alto, não é? Isso é sabedoria. Mas nós vamos para frente. Em nome de Jesus. As emoções, nós já falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, elas são parte essencial da existência humana. É importante a gente ter emoção. E todo tipo de emoção. Não só aquelas que nós dizemos ser positivas, como aquelas que nós achamos ser negativas, não é? O próprio Deus tem. A Bíblia diz que todo dia Deus se ira, né? Lá no Evangelho segundo São Ceará, todo dia Deus se aperreia. Né? Então, surgem as reações de maneira automática, intensas, são estímulos específicos como alegria, medo, ira, tristeza, em geral, as emoções são de curta duração, né? Estão ligadas a uma resposta fisiológica rápida. Você fica com raiva, fala alguma coisa, não é? Ou então fica lá, uau! E tal, não é? Ainda que não seja fisiológica, ela é psicológica. Não é? Ela lá na sua mente, você reage. E é muito legal quando você reage e ninguém vê, não é? Quando você celebra e ninguém vê. É aquela alegria que está lá no coração escondida, é o chamado grito calado, né? Que está lá no coração e você está celebrando, não é? Você já celebrou vitórias assim na sua vida? Hã? Que ninguém sabe, ninguém viu, mas você viu. Não é? Você orou pela pessoa e Deus abençoou, Deus deu vitória para aquela pessoa. Você nunca disse que orou, a pessoa nunca soube, a pessoa não sabe, mas você orou e Deus deu vitória e você celebra em oculto, né? Escondido lá, mas está glorificando o nome do Senhor Jesus. E se a gente celebra a vitória na vida dos outros, por que não celebrar as vitórias das nossas emoções? Nas nossas próprias emoções, em nome de Jesus. Né? Os sentimentos já são diferentes, é um estado afetivo mais duradouro, mais longo, né? Que é construído a partir da interpretação consciente das emoções. Né? Você interpretou, eu disse aqui na semana passada, a respeito dos sentimentos, que a irmã Mabel, quando me viu pela primeira vez, quase caiu, de tão emocionada que ela ficou. Não é? Aí, depois, essa emoção virou um sentimento. Ela ficou apaixonada por mim, e até hoje é arriada. Os 4 pneus, Steph, eu nem ligo. Né? Então, você entende? A emoção e o sentimento, a diferença entre emoção e sentimento, muitas vezes, até na Bíblia, a gente encontra a emoção e o sentimento sendo usados como sinônimos. Né? Não são sinônimos. A emoção ela é uma reação curta, né? De uma duração curta. O sentimento ele é processado pela emoção. Ele se torna um sentimento que é duradouro. Né? Tem gente que fica com raiva na hora, mas depois ela progride para um ódio e vai até matar. Né? Não, é verdade, ou não é? O pastor Vasconcelos, ele disse que quando... Ele era de Peçanha, né? Lá em Minas Gerais. Mas que quando ele ia em Almenara, tinha um homem lá em Almenara que... ele estava com muita raiva do outro que o sujeito devia para ele, não pagava. Aí ele contratou um matador, falou para o cara, você vai matar esse cara aqui. Ó. Ele falou, tá bom, deixa comigo. Agora, eu não vou matar ele hoje à tarde ou amanhã de manhã. Eu demoro, porque eu vou estudar os hábitos dele e tal, 50% adiantado. Né? Aí deu, é porque tem uma tabela, deixa para lá. Então... só que
entre ele pagar os 50% e o sujeito fazer o serviço, o camarada veio e pagou a dívida. Aí ele foi atrás, o cara que ia matar, falou para ele, não mata mais não. Está aqui os outros 50%, não precisa matar, porque ele já pagou a dívida, já está tudo certo. Ele falou, agora não tem mais jeito. Ele falou, você matou o homem? Não, é que agora já estou com tanta raiva dele, quando eu encontrar eu vou matar. Você entende? Emoção que se torna sentimento? É engraçado isso, não é? É engraçado essa anedota, não é? Pois é. Essa anedota vira verdade no nosso coração, muitas vezes. Muitas vezes é um desagrado, é uma frustração com alguém que vira um rancor, que vira uma mágoa no coração. Ela não está matando a outra pessoa, vai matando a gente devagarinho, todo dia. Para isso, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, criou um antídoto chamado perdão. Do mesmo jeito que tem um estímulo externo para uma emoção, existe um estímulo da palavra de Deus para o perdão. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma ação consciente, unilateral, que alguém faz para melhorar a sua qualidade de caráter. Você se torna uma pessoa melhor quando você perdoa. E você não precisa tocar trombeta, você não precisa falar nada para ninguém. É um processo que tem que acontecer primeiro no seu coração. Perdoei, acabou. Não importa. A pessoa está me devendo e não paga. Perdoei a dívida. Não importa, eu perdoei a dívida. Não importa se a pessoa é mal intencionada, não importa se a pessoa não é uma pessoa verdadeira, ou se a pessoa tem um caráter bom. Não importa, não importa o que vem de lá para cá. O que importa é o que vai daqui para lá. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é aquilo que entra na boca do homem, mas aquilo que sai da boca do homem. Quando ele diz que sai da boca do homem, ele está dizendo que sai do coração do homem, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É o que a Bíblia diz, não é verdade? Então, escute isso. As nossas emoções progridem para os nossos sentimentos. É por isso que nós precisamos aprender com as nossas emoções o que é que elas estão dizendo de nós. Porque as emoções geralmente estão falando a verdade, né? Às vezes não, mas às vezes elas falam a verdade, daquilo que a gente é. Não é? E você fala, opa, peraí, esse homem velho não. Ele não vai surgir de novo, não. Ele não vai ressuscitar, não. O homem velho já está morto. Ele foi crucificado com Cristo. Nós recebemos um irmão na nossa igreja, na Caminho Real, tio do pastor Cássio. Ele Henry Hinn, irmão do Benny Hinn. O pastor Cássio, que nunca vai esquecer dele. Ele expulsou o Cássio do púlpito. Tirou o microfone da mão dele. Mas ele pregou uma mensagem tão linda, né? E ele chamou alguém lá para subir no púlpito com ele, e ele fez como se ele estivesse sendo crucificado, como se ele fosse Jesus. Atrás dele tinha outra pessoa, um dos nossos irmãos, não me lembro quem. E ele disse, olha, Jesus foi crucificado e eu fui crucificado com Cristo, como disse Paulo. Já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Aí ele virava assim, olha, para a igreja, e quando ele virava para a igreja, virava as costas para a igreja, o irmão aparecia. Então, aquilo ele estava mostrando, está vendo? Olha aqui, eu estou crucificado com Cristo, esse sou eu. Jesus está aqui desse lado e eu estou do outro lado. Eu estou crucificado com Cristo. Você está entendendo? Que as suas emoções têm que estar também crucificadas com Cristo. E se elas estão lhe ensinando que é o homem velho querendo aflorar, você diz, não. Agora eu sou uma nova criatura. Em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Glória a Deus.
diferenciação que o Senhor faz, ela é importante, tanto do ponto de vista psicológico como teológico. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso inclui a capacidade de reagir emocionalmente, de desenvolver sentimento. O próprio Deus é revelado nas Escrituras como alguém que experimenta emoções. Deus se ira, Deus tem compaixão, Deus tem alegria, Deus tem sentimentos, Deus ama, Deus tem zelo. Não é? O Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus mostra o Senhor Jesus Cristo nas suas emoções. Jesus chorou, ele sentiu compaixão, ele se alegrou, ele se indignou. Não é? Olha Marcos 3,5. E olhando para eles em redor com indignação, era Jesus. Não é? Ele também expressou sentimento profundo, amor profundo pelos discípulos. Pai, esses que tu me deste, eu amei-os até o fim. Eu amei de verdade cada um deles. Você pode dizer isso? De todas as pessoas ao seu redor, de todas as pessoas na sua família, eu amo. Eu não concordo com todo mundo, mas eu tenho que amar todo mundo. Se eu quero ser crente de verdade, eu tenho que amar de verdade. A verdade é essa. Eu posso não conseguir conviver com todo mundo. A Bíblia diz, acho que é em Amós, está escrito, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Deve ser Amós, por isso que ele está em Greenville, né? Andarão dois juntos se não estiver. Amós é meu genro, irmãos, desculpe. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Né? Ou seja, você pode não concordar com a pessoa, você pode não conseguir conviver com as pessoas. Os irmãos, eu tenho esse jeito tímido. Né? Aí chega uma pessoa que é sanguínea, extrovertida, para uma pessoa que é tímida, ela consegue... Como é que está? Tudo bem? Meu Deus do céu, aquilo mata a pessoa que é tímida. Ela vai se encurrando, ela vai se fechando para dentro dela, vai murchando dentro dela. Se ela tivesse um lugar para ela se enfiar debaixo, ela se enfiava. Porque aquilo para o temperamento dela, aquilo é um assinte. E como é que uma pessoa desse jeito, que é tímida, como a irmã Cirlei, como é que ela vai conviver com uma pessoa absolutamente extrovertida? Não é verdade? É difícil. É muito complicado. A Bíblia mostra isso. E nós temos que entender. Jesus, ele tinha uma amizade, parece que um pouco mais chegada, com alguns dos seus discípulos. De vez em quando ele chamava Pedro, Tiago e João. Chamava parte, saía com eles. Na transfiguração estava com eles. E tal. Era com eles três. Não era com os outros, não quer dizer que ele não amava. Ele disse, amei-os a todos, e amei-os até o fim. Mas parece que ele se identificava mais com aqueles três. Isso é uma coisa natural. É uma coisa natural. Ou seja, é natural que você tenha certa empatia com a pessoa, e é natural que você desenvolva certa empatia com a pessoa. Não é verdade? Porque mesmo que o temperamento não combine, quando você decide que você vai se colocar nos sapatos da pessoa, que você vai ter empatia com aquela pessoa, que você vai buscar amar aquela pessoa. Olha, os irmãos se lembram, alguns irmãos se lembram, não? O pastor Ismael, a irmã Kézia ainda era pequenininha, mas o pastor Ismael se lembra. Quando nós chegamos aqui, a Meibel quase não falava. Não é? Quando eu casei com a Meibel, para ela falar, tinha que pagar. Senão, ela não falava. Hoje tem que pagar para ela parar de falar. Não. Clebinho lembra bem, né? A Meibel era tão quietinha, quase não falava e tal. Como é que foi namorar comigo? Que era extrovertido e falava e corria. Eu era agitado, não era calmo assim, irmãos. Eu era agitado, né? Como é que... Porque a pessoa decidiu. Ou seja, a gente vai aprendendo e a gente vai se moldando. Não é? Então, esses sentimentos o próprio Senhor Jesus teve. E a origem disso, irmãos, do ponto de vista da palavra de Deus, as nossas emoções, elas vêm da nossa criação como seres espirituais, como seres racionais e como seres relacionais. É difícil a gente... o tempo também corre tanto. É difícil, às vezes, a gente explicar isso, né? Porque parece que, olha, o cachorro gosta de algumas pessoas e não gosta de outras. Não é verdade? Mas ele gosta. É reação. Ele
ele não vive por sentimento, ele não tem sentimento, ele reage, ele vive por instinto. E por que aquele instinto? Porque ele está recebendo um benefício ali. Ele está recebendo um pet, ele está recebendo uma comida, ele está recebendo alguma coisa, e por isso ele vai para aquela pessoa porque sabe que tem algum benefício para ela. Nós somos seres racionais, nós vamos para algumas pessoas das quais nós não temos nenhum benefício, mas nós amamos. Nós vencemos as nossas emoções e nós direcionamos os nossos sentimentos, nós endereçamos os nossos sentimentos. Não é? Então nós somos seres espirituais, racionais e relacionais. O ser humano ele é apresentado na palavra de Deus como uma unidade complexa de corpo, espírito e alma. E eu gosto muito disso. O mesmo Deus e Pai os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. A nossa alma é o centro da nossa personalidade. Da nossa alma estão os nossos sentimentos e as emoções, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio e a nossa capacidade de pensar, o nosso intelecto. Não é? Além disso, o livro dos Salmos revela que Deus conhece profundamente as nossas emoções. Eu acho tão bonito esse salmo. Né? 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Não é conhece, é entende. Glória a Deus. Deus não tem informação do nosso pensamento. Ele entende o nosso pensamento. Por isso que o sábio orou no capítulo 3 de Provérbios: Senhor, me dá graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Ele entende o nosso pensamento. E são todos os meus caminhos bem conhecidos diante de ti. Glória a Deus. Isso quer dizer que as nossas emoções não são apenas conhecidas por Deus, mas elas fazem parte do nosso design original, do nosso desenho original. Do ponto de vista científico, elas são entendidas como respostas psicofisiológicas a estímulos internos ou externos. Elas são mediadas por áreas do cérebro, como nós acabamos de falar agora há pouco, que são aquelas vias neurais que nós mencionamos. Mas a forma como a gente reage emocionalmente, ou seja, o que a gente sente em diferentes tipos de situações na vida, essa forma pode ser moldada pelas nossas crenças, pelos nossos valores, pela interpretação cognitiva que a gente carrega. Alguém disse que as coisas... Olha só, a interpretação cognitiva. Né? Alguém fala alguma coisa com você e você fica muito triste, muito chateado porque alguém falou alguma coisa. Você sabe que as coisas só têm a importância que a gente dá? Os eventos da vida só têm a importância que a gente dá. E quando a gente dá uma importância maior a alguma coisa que não tem aquela importância, que parâmetro a gente está usando? Por que a gente está abrigando aquele tipo de sentimento? Porque, na verdade, em primeiro lugar, a gente teve aquele tipo de emoção. Por exemplo, quando uma pessoa se sente humilhada, né? Alguma coisa que a pessoa, que aconteceu com a pessoa, olha, com certeza isso já aconteceu com você, né? Comigo já aconteceu muitas vezes. De uma pessoa falar comigo de maneira até não muito gentil, né? Ah, mas isso aqui é assim, assim, assim. Mais ou menos alguma coisa do óbvio, né? E eu falo, mas que cara rude, né? Você responder assim, eu não conheço dessa área, eu não sei disso aqui, né? E tal, e a pessoa, como é que responde assim? Mas, em outras palavras, que a pessoa estava falando o seguinte: se você está entrando nisso aqui, você devia estar preparado a esse nível. Então, ou seja, dois tipos de sentimentos. Fiquei ofendido porque o camarada falou rude. Aí a outra pessoa fala, ele tem razão, eu devia estar preparado. Agora eu já sei. Na próxima vez que eu entrar em qualquer tipo de circunstância semelhante a essa, eu vou me preparar primeiro. Você entende?
da maneira como a gente recebe ou como a gente assimila, da maneira que a gente entende, a interpretação cognitiva, a maneira que você assimila aquilo ali, é a maneira que você vai reagir. E aquilo está ensinando você. Isso está em perfeita harmonia com o ensino da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha que coisa linda, né? Você guarda o seu coração. Não vou me ofender com isso nem com aquilo e tal. Eu não vou receber essas coisas como ofensa, como nada disso. Quantas vezes a pessoa está ofendendo você e é porque ela é absolutamente ignorante? Acho que eu falei aqui na semana passada, eu trabalhei com joias e as pessoas falavam para mim, isso aí é ouro mesmo? Isso aí não está com cara de ouro, não. Dessa cor aí, geralmente ouro não tem essa cor. Não é tão amarelo, está muito avermelhado para ser ouro. Isso aí é ouro mesmo? Não é? Aí vai lá e faz o testezinho, né, da pedra pume lá, que você faz o teste e coloca lá o ácidozinho lá para provar que é ouro e tal, e que é ouro 18 e não sei o quê. Mas a cor do ouro, irmão, não tem nada a ver. Não tem ouro branco? E é ouro. E é ouro 18 quilates, fora os que mordem, né? É ouro 18 quilates. Por quê? O ouro 18 quilates é 75% de ouro e 25% de outros metais. Nesse caso, pode ser platina ou prata. Ele vai ficar branco, vai ficar... Né? Aí, se você coloca cobre, ele vai ficar avermelhado. É o mesmo ouro, com a mesma quantidade de ouro. Mas por que a pessoa está falando que... Porque ela não sabe, porque ela não conhece. Porque ela é ignorante. Às vezes as pessoas estão até ofendendo você e, no fundo, elas estão falando, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que é, eu não entendo disso aqui, eu preciso de ajuda. Quantas vezes as pessoas são assim nas emoções dela? E, no fundo, ela está dizendo para você, eu tive um trauma na minha vida e eu tenho medo de ser machucada de novo. A pessoa tem medo de ser ferida outra vez, então ela já age como se ela estivesse reagindo. Ela age se defendendo daquilo que não existe. Lembra da história do serrote, né? O camarada precisava de um serrote, e ele falou, eu vou pedir emprestado para o meu vizinho. Aí ele saiu para pedir emprestado, e ele foi lembrando que um dia ele pediu um martelo emprestado para o vizinho, e para o Mar das Penas, ele soltou o martelo no chão e fez uma lasquinha no cabo do martelo. E quando ele foi devolver o martelo, ele falou para o amigo, desculpa, rapaz, eu caí no chão e deu uma lasquinha aqui. O sujeito fez um sermão para ele. Falou para ele, como é que você faz uma coisa dessa? Você não tem cuidado com as coisas dos outros. Eu empresto para você, e você pega e quebra, e não sei o quê, e ficou bravo com ele e tal. E isso ele a caminho da casa do sujeito e lembrando disso tudo. E já foi ficando com raiva. Né? Quando ele chegou na casa do sujeito, ele bateu na porta como se fosse derrubar a porta. Pum, 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 pum. O cara saiu da porta, rapaz, que foi, meu amigo? O que aconteceu? Ele olhou para ele e falou assim, olha, eu não preciso de serrote seu, tá certo? Eu não preciso de você para coisa nenhuma, você está entendendo? E faça muito bom proveito do seu serrote, entendeu? Eu vou comprar um serrote para mim e não preciso do seu serrote. Todos os dias na vida, alguém está mandando você fazer bom proveito do seu serrote. Aquela pessoa tem um trauma. Aquela pessoa precisa ser tratada, aquela pessoa precisa ser amada. Agora, o que é gostoso, gente, é que o dono do serrote, que é você, tem Jesus no coração. Você fala, não, o serrote está aqui, pode levar. Se você quebrar, não tem problema, tem mais. Não é? Deus dá mais. Não tem problema. A pessoa, às vezes, ofende você. E a gente tem crente, irmão. Eu sei que não está aqui hoje, porque esse tipo de crente não vem curtir ensino. Tem crente que com qualquer coisa se ofende. Qualquer coisa quer brigar, qualquer coisa... Né? Então, meu irmão, e as pessoas que estão com esse problema? E aqui entre nós?
que não seja nessa extensão e desse tamanho. E os traumas que você tem também. E aquelas coisas que estão lá no seu coração, que às vezes você nem percebe, mas Deus traz uma palavra como essa e de repente você fala, olha aqui. Porque a palavra de Deus é um espelho, né? E quando você olha no espelho, uau, você vê o bonito e o feio. Você vê o feito e o defeito, não é? Então, você começa a olhar para a palavra de Deus e diz assim, mas pera um pouquinho, eu também tenho. E o que é que isso aqui está servindo para a minha vida? Porque sempre que acontece isso, eu reajo dessa maneira. Eu faço dessa forma. E como é que eu faço para mudar isso? Então, as nossas emoções ela têm origem espiritual e biológica. É parte da imagem de Deus na nossa vida. Mas também é afetada pela queda, pelo pecado. E afetado pela cultura que a gente vive. Não é? Isso é muito importante. Não é? Nós já falamos desse papel da mente nas emoções, desse processo de interpretação que está diretamente ligado aos chamados esquemas mentais, não é? As nossas crenças centrais. Às vezes você reage porque, não, eu aprendi assim. Olha só, você não é essa pessoa. O servo de Deus, irmãos, ele tem uma forma, é Jesus. A nossa forma é o Senhor Jesus Cristo. Não, comigo é assim, não. Eu sou assim. Não é não. Jesus é assim? Se Jesus não é assim, você não é assim. Não, mas Jesus é assim. Você está colocando Jesus na sua forma? Você está fazendo de Jesus uma massinha de moldar para você fazer dele o que você quer? Não é assim. Pelo contrário, nós é que temos que entrar na forma do Senhor Jesus Cristo. E esse processo, irmãos, é tão maravilhoso que você vê uma pessoa que era sanguínea se tornar uma coisa totalmente diferente. Ele continua sendo uma pessoa sanguínea, mas agora é controlada pelo Espírito. Você vê uma pessoa que se ofendia com qualquer coisa, hoje em dia, easy going. Não está nem, não tá, pode falar o que quiser, pode. Antigamente ia tomar satisfação no mesmo dia. Ah, não, peraí, o que você está falando de mim por quê? O que está acontecendo? Por que você está falando? Meu amigo, depois que o Espírito de Deus tomou conta do coração, você viu que você não era aquela pessoa, começou a controlar aquela emoção, falou, fulano estava falando de você, está falando, peraí, eu vou lá. Não vou não, peraí, eu lembrei que eu sou crente. O Espírito de Deus disse, ei, você está indo aonde, rapaz? Volta aqui. Ei, vem cá, deixa de besteira. Né? Vem para cá, né? Não é para lá não, caminha aqui, olha. Arrependimento é meia volta. Arrependimento é U-turn, né? Você já se arrependeu. Esse caminho não é mais o seu. O seu caminho agora é para o lado de cá. Isso é aprender com as suas emoções. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia já apontava essa realidade muito antes da psicologia moderna. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Glória a Jesus. Dá para renovar? Dá para ser transformado? Dá para mudar em nome de Jesus? Não é? Então, as nossas emoções que não são controladas, que não são reguladas, foi a expressão que nós usamos aqui no estudo. Quando não são compreendidas, quando não são submetidas à disciplina espiritual, à disciplina mental, as emoções se tornam fontes de desequilíbrio e, portanto, destruição, de pecado, né? A raiva pode se transformar em violência, tristeza, depressão profunda, medo que paralisa a pessoa, né? Eu tive crise de pânico. A crise de pânico, ela é terrível. Porque uma pessoa com crise de pânico, ela começa a dar taquicardia, e começa a suar, e começa a sentir falta de ar, não pode ficar num ambiente apertado. Né? Até hoje, eu não tenho mais crise de pânico, mas até hoje eu não gosto de sentar na cadeira do lado da janela do avião. Porque tem gente do meu lado ali, parece que eu estou preso, não posso sair. No meio, então. Né? Parece que eu não posso sair. Aquele negócio vem assim, ele vem aqui para cima de mim, vem me arrimando aqui. Né?
Aquele negócio vem para assim, que parece que você fica apertado ali. Uma pessoa com crise de pânico, ela não aguenta. Tem gente, rapaz, não importa o tamanho, é gente pequenininha, tem medo de elevador que é grande. Tem. Rapaz, eu estou falando para você. Não quer, não? Entendeu? Porque você cria, né? Você permite que essa emoção não seja regulada. E, gente, é exatamente isso. Seja no processo psicológico ou no processo espiritual, você tem que aprender a regular essas emoções. Graças a Deus, o Senhor me ajudou a controlar e eu hoje posso ajudar outras pessoas com crise de pânico, né? Tem gente aperreada nesse mundo. Mas é horrível, gente. É verdade. A pessoa fica desesperada, né? Mas o que é que a gente tem que aprender? Nós precisamos aprender que o impacto que isso tem na nossa vida, irmão, se a gente não controlar isso, isso pode desenvolver outros problemas e até enfermidades, que são geradas no corpo por causa de um processo mental. Isso se chama enfermidade psicossomática. Então, é muito importante que nós aprendamos com as nossas emoções e aprendamos a controlar a nossa emoção. A palavra de Deus é assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, uma pessoa de ânimo precipitado, ela vai à loucura. Ela exalta a loucura. Eu vou fazer, eu vou... Isso é loucura que você está fazendo, que você está pensando. Em uma das nossas congregações, nós tivemos um problema de uns irmãos lá que o irmão se aperreou com outro e meteu a mão no pé do ouvido. E depois aquele irmão voltou, os dois e tal, e se abraçaram, choraram. Aquele irmão chorou muito. Disse, meu Deus, que loucura. Como é que eu fui fazer isso? É o que a palavra de Deus está falando. Ânimo precipitado leva a fazer o que não deve. E depois vem a vergonha. A vergonha, irmãos, é muito maior do que a pessoa fazer aquilo ali que ela não deve fazer. Não é? Então, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Glória a Deus. Para frente, a Bíblia e a expressão emocional. O livro dos Salmos é talvez o maior exemplo de expressão emocional. Nos seus cânticos, nas suas orações, Davi e outros salmistas, eles expressam alegria extrema. Regozijar-me-ei e alegrarei em ti. Angústia profunda, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Né? E é claro que aqui tem uma forçazinha maior. Né? Levanta-te, Senhor, na tua ira. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Então, os profetas também viveram e expressaram emoções intensas. Né? Elias, depois de grande vitória espiritual, pediu a morte em um momento de esgotamento emocional. Ele estava tão esgotado que ele disse, tá bom, Senhor, já toma a minha vida agora, me leva a minha vida embora. A vida é um dom de Deus, é um privilégio de Deus, e a gente não deve pedir a morte. Nós temos um propósito e um processo. A Bíblia diz em Atos, capítulo 13, que, havendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração, há um propósito de Deus para a sua vida nesse tempo que você está vivendo. Você não deve abreviar esse propósito, de maneira nenhuma. O irmão Costa Deyer era um irmão que tinha um bigodão bem grande, judeu, ele era, lembra dele? Médico, era um homem de Deus, um grande pregador. Ele um dia chegou em São Paulo, falou para mim, eu estava orando em Nova York, ele morava em Nova York, e Deus me mostrou você, eu comecei a orar para você, Deus me mostrou que você está doente. E ele começou a falar tudo o que eu sentia. Eu bebia água e eu tinha queimação. E ele disse para mim, você só vai dar o seu melhor para Deus quando você estiver no seu melhor. Você tem que cuidar de você para você dar o seu melhor para Deus. Você precisa cuidar de você para você dar o seu melhor para Deus. No tempo da nossa geração, para nós, assim, essa foi a expressão que ele usou para mim também. Não abrevie
tempo do seu trabalho para Deus. Você tem um trabalho para cumprir para Deus. Mas quando você não cuida da sua saúde, você está abreviando esse tempo e você não vai cumprir o que Deus tinha na sua vida. Deus tinha mais para você. Deus tinha mais para a sua vida. É por isso que eu procuro viver intensamente, para ver se eu faço a lição de casa adiantado. Então, tem um propósito de Deus para você, e você tem que cumprir esse propósito de Deus, e para isso você precisa cuidar de você. Cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Você precisa cuidar da sua saúde. O melhor exemplo, contudo, é o Senhor Jesus Cristo, sendo perfeito. Ele viveu plenamente as suas emoções sem nunca pecar. Jesus chorou. Jesus se entristeceu. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele sentiu compaixão, ele manifestou indignação, também se alegrou intensamente. A Bíblia diz que quando os apóstolos, os discípulos voltaram, que o Senhor mandou sair de 2 em 2, os 70 saíram. Quando eles voltaram, e eles começaram a contar os testemunhos, eles estavam tão empolgados, eles falaram: Jesus, no teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Nós falamos no teu nome, os demônios tiveram medo de nós, se sujeitaram a nós. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se alegrou naquele momento, se alegrou no Espírito Santo. Que coisa linda, não é? Como nós nos alegramos no Espírito e falamos línguas estranhas, né? Será que Jesus falou uma linguinha lá? Glória a Deus. E as emoções redimidas pelo Espírito Santo. A Epístola aos Gálatas fala do fruto do Espírito, né? Que são aquelas qualidades que nós devemos desenvolver e as nossas emoções serem redimidas pelo Espírito Santo. Aí sim, não é? E o autoconhecimento emocional. De novo, aquilo que nós começamos. Você conhece as suas emoções? O que é que as suas emoções estão te dizendo? O que é que você pode... Olha só, uma emoção que faz você ficar profundamente triste. Uma coisa que bateu, pum, te entristeceu, e dali você desenvolveu um sentimento de amargura, de tristeza. Ficou profundamente triste. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que não acontece na vida de vocês, na sua vida pelo menos não acontece, né? Mas na minha acontece, que eu sou pecador, né? Tem pessoas, irmãos, que elas fazem as coisas, a gente se ofende com elas. E é difícil você chegar perto da pessoa. É ou não é? E quando você chega perto da pessoa, você não se sente bem, você não quer estar perto daquela pessoa, e você sabe que você é crente, e que você tem que enfrentar, e tem que estar perto daquela pessoa, mas se você puder evitar, melhor. Você alguma vez na vida já lutou contra o sentimento de que você não pode estar perto de alguém, que você começou até a orar, pedir a Deus para te ajudar, para engolir aquela pessoa? Com certeza. Eu acho que isso acontece na vida de cada um de nós, não é? O que é que este sentimento está falando para nós? O que é essa emoção? Porque o que é que dispara esse sentimento? É quando você vê a pessoa, é quando você pensa na pessoa, é quando acontece alguma coisa relacionada àquela pessoa. E quando esse sentimento é disparado por essa emoção, o que é que essa emoção está dizendo para você? Eu lutei algumas vezes contra esse tipo de sentimento. Aprendi, busquei, falei: não aceito, Jesus, eu preciso aprender. Eu quero aprender. Como é que eu faço? Aí eu começo a orar por essa pessoa. Eu começo a orar por essa pessoa, ora assim: Jesus, abençoa aquele miserável. Até que eu consiga orar: Jesus, abençoa o meu irmão. Eu amo o meu irmão, Jesus. Senhor, eu peço ao Senhor a prosperidade, a bênção dele, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Hoje mesmo nós oramos assim, a Meire e eu, né? Nós oramos assim: Jesus, abençoa aquelas pessoas. Pessoas, irmãos, que não queriam ver a gente nem pintado de ouro, né?
Mas nós oramos, Senhor, e não, nada. Sabe o que é sentimento zero de amargura, de tristeza ou de rejeição à pessoa? De você poder encontrar e abraçar aquela pessoa. Por quê? Porque aquele sentimento de amargura que eu sentia estava me dizendo, aquela emoção disparada, estava me dizendo que eu era uma pessoa amargurada e rancorosa. Eu não sou isso. Eu sou salvo e lavado no sangue de Jesus. Então eu lavei meu coração, eu lutei contra isso, eu limpei meu coração. Isso não é uma coisa que você faz da noite para o dia, é um trabalho, é um processo que você tem que fazer. Aprenda com as suas emoções, que há um modelo para você, que há uma forma para você. E essa forma é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, em nome de Jesus. Agradecer, pedir a Deus que o Senhor nos ajude a guardar e a viver essa palavra, no nome de Jesus. Pastor Roberto, por gentileza, orando ao Senhor nosso Deus.